E aí, pessoal, seja bem-vindo à segunda parte aí dos tipos de climatização. Na primeira a gente falou sobre os sistemas de climatização artificiais. A gente viu que tem um compressor, o compressor exige energia, ou tem um ventilador que exige energia elétrica, então por isso que é artificial. E a gente agora vai falar um pouquinho do sistema de climatização artificial. Para elaborar essa aula e como material de consulta, tem um livro muito interessante da professora Miriam Gurgel, tá bom? Design passivo, baixo consumo energético, um livro da Senac. A parte da eficiência energética e arquitetura, que seria o capítulo 3 e 6 do livro do professor Lambert. E eu acessei muito o site do Projeti, principalmente para utilizar as figuras existentes lá, ok? Então, para a gente falar dos sistemas de climatização artificial, aliás, passiva, eu fiz aqui um sistema muito parecido que tem lá na carta de Tivoni, que são as técnicas que a gente pode utilizar. Eu inseri uma outra aqui, e aqui também, embora a gente não comente, uma parte é orientação e outra que entra em muitas partes aqui é o que a gente pode chamar envoltória. Na envoltória entra a forma, geometria, ok? Mas a gente não vai discutir isso daqui aqui, que depois a gente pode fazer isso daqui bastante nas próximas aulas, principalmente quando a gente tiver essa facilidade de trabalhar com software e a gente vai perceber isso daí, ok? Então deixa eu só apagar aqui essas anotações. Então o aquecimento solar, inércia térmica de aquecimento ou resfriamento, normalmente essas duas atuam em conjunto, ok? Umidificação do ar, que para mim é tratado como um resfriamento evaporativo, que eu li. A ventilação natural, que pode ocorrer pela diferença de pressão e pela variação de temperatura. Vou discutir um pouquinho dela com mais exclusividade aqui. A ventilação noturna, ok? Por exemplo, hoje está um dia extremamente quente, então a ventilação noturna seria interessante para retirar aquele calor que ficou durante o dia da inércia térmica, né, de resfriamento. O sombreamento e a ventilação por dutos enterrados. No Brasil, quase todos os projetos pedem ventilação natural e sombreamento, ok? A maior parte das zonas bioclimáticas a gente vai entrar lá, vocês vão ver. Ventilação natural e sombreamento é o que mais precisa. As outras entram conforme particularidades ou épocas do ano de maior interesse. Então, essa climatização passiva, a grande dificuldade dela é tentar achar um ponto onde todas as técnicas se encaixem para que eu não precise utilizar o ar-condicionado, que eu me mantenha dentro da zona de conforto. E depois também tem a questão de iluminação, mas eu não vou entrar nessa seara, para permitir o menor uso da energia elétrica. Então, o aquecimento solar, normalmente utilizado mais em climas frios ou períodos de épocas de inverno, existem várias tecnologias para utilizar ela. Uma delas é a utilização de vidro, ou como a gente conhece, a câmara de estufa, ok? Então, o que ocorre, né? Às vezes a temperatura desse ambiente está muito baixa e eu aproveito a radiação do sol para manter essa energia que vem lá da radiação dentro do ambiente. Então ele vem em ondas curtas, chegou dentro do ambiente, aquece e é emitido ondas longas. Só que essas ondas longas, elas não todas conseguem sair, a maior parte não consegue porque está na faixa do raios infravermelhos, ok? Então esse calor que vem da radiação do sol fica dentro do ambiente e essa temperatura interna tende a ficar maior que o ambiente externo. Uma outra tecnologia utilizada é a parede de Trombe. Não sei se eu vou escrever certo aqui. Trombe, tá bom? A parede de Trombe, ela funciona grosso modo por uma parede com uma grande massa inercial e uma outra superfície translúcida para aproveitar essa parte do aquecimento. Então o que acontece? Os raios, né, durante o inverno, eles chegam, ficam aqui, aquecem essa parede e esse calor adentra o ambiente, ok? Em outras épocas eu posso fazer modificações desse dispositivo,
né, para diminuir ou permitir essa entrada de ar, ok, do ambiente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela aquece esse ambiente, essa parte, ok? Então, como que essa parede tem uma grande inércia térmica, esse calor não é transmitido rapidamente, mas é transmitido para o ar. Esse ar, ele adquire a temperatura dele aumenta, a temperatura aumentando, a densidade diminui, então vai ocorrer um fluxo de ar para cá. Então ele consegue fazer que a ventilação ocorra nesse sentido, ok? E daí durante primavera ou outono, normalmente vai aquecer aqui, eu consigo fazer que o ar se aqueça parcialmente antes de entrar no ambiente e eu também aproveito esse calor que fica ali retido, ok? Então são as formas de ser utilizadas a parede de tom. Vamos ver aqui se nesse outro eu vou ampliar e vou mostrar aqui, né? Então eu tenho as aberturas superiores e inferiores. Na parede também tem essas aberturas. Tem uma superfície, uma grande resistência térmica. Preciso de uma entrada para facilitar essa entrada do ar externo, ok? Quando eu preciso. E tem aqui a superfície envidraçada. Aqui é um esquema de uma parede trombe em uma das direções da minha edificação, ok? Então aqui é o aquecimento solar. São formas de usar. Então como posso usar o aquecimento solar? Posicionar as janelas em orientações que o sol entre em momentos que a temperatura seja baixa. Ok? O próximo é a inércia térmica, que nós mais conhecemos aqui, né? A inércia térmica que a gente viu aqui. Então aqui eu tenho o dia e aqui eu tenho a noite. Então durante o dia as temperaturas externas são altas e tenho muita irradiação solar. Então o que acontece? Essa parede com uma grande inércia térmica, ela não vai transmitir rapidamente esse calor para o ambiente, ok? Então eu consigo um ambiente com uma temperatura menor que o ambiente externo. Já à noite, que daí as temperaturas decaem drasticamente, esse calor que ficou na parede, ele adentra o ambiente. Então esse aqui a gente conhece como inércia térmica, né, de resfriamento, e aqui a inércia térmica de aquecimento, ok? Uma outra possibilidade é utilizar a inércia térmica do solo. O solo tem variações de temperaturas muito menor que a gente vai encontrar no ar atmosférico. Então eu faço determinados ambientes ou parte de todos os ambientes em contato com uma grande massa da Terra ou de uma grande massa de inércia, ok? Então aqui tem um exemplo e aqui uma sugestão. Então a variação de temperatura nesses ambientes vai ser menor, a amplitude, ok? Aqui é a umidificação do ar, que também entendo como resfriamento evaporativo, mas aqui é um processo talvez não tão drástico. Então eu utilizo no interior do ambiente alguma cascata d'água. Então aqui eu tenho um design bem bonito, aqui eu tenho uma cascata criada dentro do ambiente, se vocês perceberem isso daqui é uma estufa, ok? Aqui também é uma parede de água caindo. E aqui do Hospital Escola. No Hospital Escola, se vocês forem notar, não sei se está assim ainda, existe um lago e existe uma possibilidade do ar entrar por aqui. Então o ar ao entrar por aqui ele é umidificado e também resfriado, ok? Pelo resfriamento evaporativo. No caso da ventilação natural, a ventilação ela pode ocorrer por duas formas. Primeiro, pelas zonas de pressões criadas pelo vento na edificação, ok? E o segundo é pela diferença de temperatura. Então, como eu tenho um teto aqui recebendo calor do sol, essa temperatura do ar mais próximo das telhas é maior. Então, ele vai tentar sair. No tentar sair, esse ar vai criar uma zona negativa que vai fazer o ar entrar pelas frestas na parte inferior da edificação. Então, eu tenho a ventilação natural, que ela pode ocorrer por diferença de pressão. Também uma diferença de pressão que normalmente é criada por uma variação de temperaturas, tá bom? E eu vou comentar aqui um exemplo da rodoviária de Campinas. Ela trabalha com os dois sistemas. Então, se eu olhar aqui, a rodoviária ela está posta aqui, eu tenho uma abertura aqui na parte superior que a gente vê aqui. Então, toda essa parte recebe radiação do sol, que é essa parte aqui superior, e tem uma saída para esse ar sair. Nesse ar sair por cima, o que vai acontecer?
o ar na parte inferior vai tentar adentrar. Então o ar entra pelas aberturas que existem aqui na parte inferior, que é bem aberta. Então ele sempre promove um fluxo de ar para cá, ok? Uma outra coisa que vai ocorrer também nessa rodoviária, a possibilidade, né, durante o dia, dependendo, se esse formato dessa cunha. Então quando o ar vem por aqui, dependendo da situação, esse ar cria uma zona aqui e entra por esse ambiente. Isso é muito excelente, porque ele vai criar agora um fluxo de ar que vem por aqui. Okay? Então vamos dizer durante a noite, um outro período onde os ventos dominantes são por aqui. Ok? E também, uma outra opção que vai ocorrer aqui também, que quando o vento vier dessa direção, aqui em cima vai ser criada uma zona de pressão positiva, mas na parte inferior dessa parte aqui vai criar uma negativa, ok? Então é como o ar tivesse a tendência de fazer isso aqui. Então ele vai criar tanto as zonas de pressão causadas pelos ventos, como pela variação de temperatura. Né? Nossa, é um excelente projeto, ok? Aqui é voltado, não sei se muito para climatização, acredito que sim, mas é mais para manter a rodoviária sempre bem ventilada, ok? Uma outra questão aqui, nesse outro projeto, se vocês olharem, é a questão dessas aberturas. As aberturas vão permitir a possibilidade da ventilação. E um outro comentário aqui das aberturas é a necessidade que essa ventilação seja cruzada. Como assim cruzada, professor? Se eu criei uma zona positiva aqui, eu tenho que ter uma parede oposta para permitir que o ar saia. Okay? Se eu não tiver uma abertura desse lado aqui, nada adianta depois essa zona de pressão criada pelo vento quando chega. Ok? Então, eu preciso ter aberturas do lado dos opostos, onde vai ocorrer essas pressões, ok? Poderia ser feito pressão positiva aqui, mas se tiver fechado, essa ventilação vai ser seriamente prejudicada. A tendência é o ar só fazer esse movimento aqui, parte do ar dentro do ambiente vai ficar ruim. Então aqui já dá até para entender o que acontece no AT7. O AT7 tem o corredor e tem as salas. Só que AT7 não, AT5. Só que o que acontece? Aqui está uma porta, aqui está outra porta. E aqui estão as janelas. Então, primeiro, é difícil entrar o ar para aqui e vir para cá. Às vezes ocorre. A tendência maior é ter esse movimento. Mas essa porta aqui tem que estar aberta. Senão o fluxo de ar que vai passar por aqui, a resistência é muito grande. Ok? Então não vai ocorrer a refrigeração dentro do ambiente. Então aqui seria meu corredor e aqui as salas. E mesmo que o ar entre, tem uma zona aqui no fundo das salas que vão ser prejudicadas. O que acontece? Dentro da minha visão, posso estar errado, tem que verificar mais isso. O AT5 é um mau projeto para ventilação natural. Se as portas ficarem abertas, ok. O que poderia ser feito para melhorar a questão do conforto daquele ambiente? Uma possibilidade, aqui a sala, a porta, aqui as janelas, tá bom? Mesma coisa desse lado. Na parte superior da edificação, ser colocados ventiladores de exaustão para promover esse fluxo. E o ar, ele pudesse adentrar janelas e seguisse para a porta e saísse, tá bom? Isso aqui é uma possibilidade. A segunda necessidade, mas isso é muito difícil porque já acontece no AT7. No AT7 aqui, agora eu vou fazer aqui agora a vista. Então aqui está a porta e aqui tem as aberturas. A inserção de aberturas aqui para promover a possibilidade do ar entrar aqui e seguir esse caminho também. Só que o grande mal é barulho. Aí não tem o que fazer. Ou vai pela acústica, ou vai pela questão do conforto. Mas aqui, devido à edificação e até a construção de edificações próximas, a ventilação natural é seriamente prejudicada, ok? Aqui não tem muito o que fazer.
Então, para verificar a ventilação natural, muitas vezes eu utilizo as rosas dos ventos, com a intensidade da velocidade e a frequência que elas ocorrem. Então, se por exemplo aqui eu peguei aqui para a cidade de São Carlos, ok? Cada cor aqui, primavera, verão, outono, inverno. E aqui está as frequências. Desse lado está a frequência e desse lado está a intensidade. Se a gente notar aqui, vamos pegar na primavera. A gente tem ventilação de 0 a 3 em todas as direções, perfeito. Só que as maiores frequências ocorrem na direção noroeste, nordeste, na leste e na sudeste, ok? E também no sul. A gente percebe. Então é interessante aberturas nessas direções e do outro lado. A gente percebe no AT7 que vamos pegar as salas mais voltadas para a direção da rua que vai para o refeitório. Tem sim as aberturas para ventilação sul. Só que a área das portas não segue a mesma proporção. Se eu fechar essa porta aqui, o vento não consegue ficar fazendo isso aqui toda hora, ok? Por isso que dá a sensação térmica ruim, porque o ar externo não entra para renovar o ar ambiente, ok? Então, essas seriam as melhores localizações das aberturas e essa aqui das saídas. Então, se eu coloquei uma aqui, o interessante é colocar outra aqui, ok? O que não ocorre muitas vezes. Então, uma outra coisa para avaliar a ventilação, vou apagar aqui, é verificar questões das pressões. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui um quadradinho. Se eu chego com o vento nessa direção, na hora que ele chega nessa parede, ele cria uma zona positiva de pressão, mais ou menos. E aqui já começa a ser pressões negativas, perfeito? Vamos mudar essa direção. De vez de estar aqui, agora, esse vento chega nessa direção. O que vai acontecer? Aqui eu crio pressões positivas e aqui negativas. É como se fosse um aerofólio, ok? Para avaliar isso daí, existem modelos. Posso usar mecânica computacional para verificar essas pressões. Então, aqui, se vocês notarem, são as pressões maiores, né? Aqui pontos bem maiores. Em azul, se eu não estou enganado, as pressões menores. E aqui um exemplo da residência que está sendo simulado aqui. Ok? Acho que a direção do vento chegando nesse lado aqui, que seria nessa fachada aqui. Então aqui onde vai ser criadas as maiores pressões, né, na parte superior, pressões nessa outra parte, e do outro lado são as menores pressões, elas vão variando conforme essa distância aqui. Analisado essas pressões, é como se fosse um diferencial de pressão. Ou, se vocês também quiserem, como diferenciais de potência. Feito isso, agora, onde tiver aberturas na edificação, eu imagino como se fosse uma resistência. Resistência, perda de carga, né? Perda de carga. Ou eu posso imaginar uma resistência elétrica. Então, eu teria aqui uma janela, tem uma resistência, aqui uma resistência, e aqui há um nódulo de contato de todas, onde essa pressão aqui vai ser igual para todas as direções. Tem uma outra porta aqui, uma outra resistência, e assim sucessivamente. Posteriormente feito isso, é a mesma coisa que eu imaginar, vamos dizer aqui, ó, aqui é uma pressão, aqui é uma outra pressão, e aqui só tivesse uma janela ou duas janelas. É a mesma coisa que imaginar que eu tenho aqui uma variação de tensão, e aqui ou uma variação de carga. Esse ΔU pode ser encarado como R, I, onde essa aqui seria a resistência total, e esse I aqui seria a minha velocidade do vento, uma taxa de intensidade de massa passando. Essas resistências a gente modela, ou verifica, ou acha experimentalmente, e isso aqui a gente tira de modelos. Para mecânicas ΔP, seria a resistência vezes a velocidade ao quadrado, ok? Eu não sei se também tem um quadrado. A modelagem é muito similar. Então a gente chama esse modelo aqui de modelos de nós. É o mais utilizado e é o que a gente vai aprender
quando a gente estiver simulando, né, a edificação. Inicialmente a gente vai considerar perdas de carga, taxas de troca de ar constante, ou aí vai depender da situação. Então esse modelo de nós aqui, ó, foi o que eu falei aqui para vocês. É criado uma zona de pressões aqui. Então aqui seria pressão 1, pressão 2. Então aqui daqui seria uma tensão que teria. E eu verificaria as resistências que teria por aqui ou por aqui e assim sucessivamente. E o modelo tentaria achar essa questão. E ele é feito em pequenos passos, né? Para achar a pressão, posteriormente achar as pressões, ele faz um balanço de massa e um balanço dessas resistências. E aqui, conforme está posicionado essas aberturas, ela vai ter uma resistência, né? Então, é essa forma que se faz a análise da ventilação natural. Se as aberturas estiverem totalmente abertas, a resistência vai ser menor. Se as aberturas estiverem fechadas, as resistências vão ser maiores. Então, para também uma outra forma de analisar a ventilação natural, a gente utiliza um método de Festas, que era utilizado muito na NBR 6401. Simplesmente, eu verifico o tipo de abertura, eu verifico o tipo de ajuste e cada tipo de festa vai promover 1 metro cúbico hora por metro de festa. Então vamos imaginar que eu tenho uma porta de 2 metros, mais 1 metro, mais 2 metros. E aqui também eu tenho uma outra festa que é 1 metro. Então a porta tem 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 metros. Vou lá e olho. Vamos pegar aqui e imaginar que aqui não tem, né? Que aqui estou sem aqui. Mas tinha aqui, vamos dizer, uma porta. Vamos imaginar então que isso aqui fosse a janela, tá bom? Para facilitar. São 6 metros de janela. Vamos imaginar que é uma janela comum. Então, para a janela comum, as festas permitem, para cada metro de festa, 1 metro cúbico hora de ar entrando. Então, o que eu faria? Eu pegaria os 6 metros, multiplicaria por 3 metros cúbicos, hora, metro de festa. Simplificando, aquela janela permitiria 18 metros cúbicos, hora, que o ar estivesse passando. E assim sucessivamente. Ok? A porta bem ajustada. Tá aqui, ó. 6,5, bem maior. Uma outra forma é o método de troca de ar que eu avalio a existência de portas ou janelas. Se não tiver nenhuma janela ou somente uma porta, aquele ar vai ser trocado 3/4 renovação por hora. Então, por exemplo, vou imaginar que eu tenho um recinto de 5 metros por 5 metros por 3 metros de pé direito. 5 vezes 5, 25 metros quadrados, vezes os 3 metros de pé direito, vai dar 75 metros cúbicos. Então, esse ambiente ele permite 3/4 de trocas de ar. Então, eu faço 3/4 vezes 75 metros cúbicos por hora. Aqui eu não vou saber fazer o cálculo perfeito, mas é só fazer aqui as contas e eu vou retirar. Esse valor aqui dá próximo de 50 a 60 metros cúbicos hora de renovação de ar. Se eu tivesse janelas ou portas em uma parede, é uma. Só que aqui são portas sempre fechadas. Isso aqui é para ar-condicionado, tá bom? No caso da ventilação noturna, ela normalmente é utilizada com a inércia térmica, mas simplesmente durante o dia é uma alta temperatura e à noite também está alta a temperatura. Só que a temperatura da noite é bem menor que a do dia. Então todo aquele calor absorvido pelas paredes, pelos elementos construtivos, eu deixo aberto o ambiente para promover a ventilação. É o famoso deixar a janela aberta no meio da noite, ok? Então essa ventilação noturna ela permite essa renovação não, a retirada desse calor em excesso. Então daí lá durante o dia essas paredes vão estar mais frias e elas conseguem daí barrar parte daquela energia durante o dia, ok? O sombreamento não precisa falar muitas coisas. Aqui eu tenho marquises, aqui eu tenho sistemas de brises e o sistema simplesmente é barrar a luz do sol nos períodos de maior intensidade, ok? E às vezes o interessante é até utilizar vegetações, nesse caso aqui uma vegetação caduca, se eu não estou enganado são os ipês amarelos, em que épocas que são quentes, elas é bem folhadas, então elas obstruem a entrada de radiação solar naquelas posições onde elas estão inseridas. E durante o inverno ou outono, como ocorre perdas de folhas, ela permite a entrada
o aquecimento solar. Tá bom? Então, é saber fazer essa jogada de técnicas de passivas a serem utilizadas. Se vocês quiserem, depois eu deixei aqui o que é carta solar. É muito interessante isso aqui, esse uso da carta solar, que é para dimensionamento das brises, certo? Para promover o sombreamento conforme a temperatura. Aqui, né, como que é a criação da carta solar pelo programa SolAr. E posteriormente, se vocês quiserem dados para inserir nesse programa aqui, que é a temperatura, aqui foi uma compilação de dados que a gente fez aqui para o Brasil de 2016. O pessoal lançou lá do INMET. A gente o que fez foi, na verdade, compilar esses dados para poderem ser lidos pelo programa SolAr. Ok? Não vou continuar tanto para não dar essa complicação. Não é muito comentado na carta de Givoni, mas a outra possibilidade é utilizar a inércia da Terra, né, e promover a ventilação. Nesse caso aqui, possivelmente eu vou ter que inserir um sistema de ventiladores, mas às vezes nem sempre, né, conforme os diâmetros. Mas eu posso aproveitar, utilizar a temperatura da Terra para modificar a temperatura do ar antes de entrar. Como eu falei para vocês, a Terra ela tem o solo tem uma variação muito pequena de amplitudes. Na verdade, ele fica quase uma temperatura constante quase todo longo ano, ou uma variação muito pequena. Já o ar externo nem tanto. Então, se o ar lá fora está muito quente, o solo está com uma temperatura menor. Ou inversamente, se a temperatura está muito fria lá fora, o solo está com uma temperatura mais quente em relação a esse ar. E eu passar esse ar nesse sistema, ele absorve energia que pode adentrar o ambiente. Então aqui tem dois casos, uma para verão e um caso de inverno, né, para o clima europeu de Portugal. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente termina a questão das formas de climatização. Quase todas elas estão dentro da carta de Givoni. E aqui entra daí então a questão do zoneamento bioclimático brasileiro. No geral, para vocês consultarem esse zoneamento, é 15.220, ok? Existem várias outras referências aí. A ideia foi o seguinte, para cada clima, e normalmente muito associado à vegetação, tentou se agrupar o Brasil em regiões com uma semelhança de clima para tentar utilizar técnicas passivas que melhor se adaptam. Então foram criados a possibilidade da existência de 8 climas, bioclimas, tá bom? E a partir desses bioclimas, a zona bioclimática 1 é a mais fria, certo? São os climas mais frios. Campos de Jordão, Poços de Caldas, a maior parte dos climas do sul. E conforme vai se variando, aumentando aqui, são as regiões mais quentes e úmidas. No caso de São Carlos, a gente está na zona bioclimática 4, tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? A zona bioclimática 1, a gente nota que mais parte em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas regiões aqui próximo da Serra da Mantiqueira, tá bom? E a região mais sul de Minas. Algumas regiões ao norte do Paraná. E representam menos de 1% do território nacional. A zona bioclimática 2 é uma região levemente mais quente, mas não tão fria que nem a zona 1. Representa um pouquinho mais de 6% e está mais aqui nos climas ao sul. Perfeito? A zona bioclimática 3, também próximo, um pouquinho mais de 6%, ocupa bastante parte do território paulista, tá bom? Mineiro. A zona bioclimática 4, ok? Regiões muito próximas aqui, mais quente, né? Com invernos mais secos, ok? Tanto que a gente... a 4 de São Carlos. Não sei se São Carlos está na 4, tem que me certificar. Agora deu um tilt aqui. E daí tem a zona 5, 6, 7, 8. A zona 8 é a maior parte do território nacional que está localizado, certo? Amazonas. A questão que o pessoal já vem percebendo desde que criou esse zoneamento bioclimático, que sim, tem muito mais zonas térmicas, tem regiões de zoneamento bioclimático 4 que são muito distintas. Mas foram características que tentaram dar um primeiro momento
para essas zonas e o pessoal está melhorando esse dispositivo. Tanto quem criou, na verdade, foi um professor da UFSCar, da Engenharia Civil, o Maurício Rodrigues. Roriz, desculpa. Maurício Roriz, tá bom? E ele fez esse levantamento para avaliar. Na época não tinha muita possibilidade de obter esses dados climáticos para fazer essa avaliação. Igual o filho dele comenta muito, que o pessoal ficava muito preocupado, que era durante a época de ditadura ou saída de ditadura, esses dados não eram disponíveis, né? Porque era uma questão estratégica em muitas situações. Hoje isso daqui vem melhorando, o pessoal vem percebendo que essas zonas bioclimáticas elas devem ser classificadas em mais zonas. E principalmente o que aconteceu que a região onde obteve a maior parte, né, do território tem muitos climas distintos presentes lá. O que acontecia é que às vezes tinha um lugar aqui, um outro lugar aqui. Era muito similar ou não sei o que. Vamos englobar tudo na mesma. Mas hoje a gente percebe que já não é bem assim. Ok? Aqui, para a questão residencial, eu vou ter que ampliar. Então, se aparece determinadas características interessantes a serem utilizadas. Vamos pegar aqui e ampliar. Então, para a zona bioclimática 1, para verão não existe nenhuma estratégia, mas para o inverno é aconselhado o aquecimento solar, vedações internas pesadas, alta inércia térmica. As aberturas são aconselhadas de 15 a 25% da área do piso, permite a entrada do sol durante o inverno, transmitância, né, menor que, na verdade, uma baixa transmitância, mais um elevado atraso térmico, tá bom? Para as paredes e aqui para as coberturas, ok? Então, menor que 2 e menor que 3, desculpa. E atraso aqui de superior a 4 horas e nesse caso aqui de 3 horas. Para as zonas bioclimáticas 2, é aconselhado ventilação cruzada, aquecimento do solar da edificação durante o inverno, com uma alta inércia térmica, mesma porcentagem aqui de áreas de aberturas e aqui as transmitâncias. Zona 3, zona 4, zona 4 eu acho que é de São Carlos aqui, resfriamento evaporativo e inércia térmica para resfriamento, ventilação seletiva nos períodos quentes, em que a temperatura interna seja superior à externa, tá bom? Durante o inverno, aquecimento solar da edificação e vedações internas pesadas. Então, a transmitância menor que 2.2 das paredes e, portanto, menor que 2. Ok? Isso aqui são conselhos. Já nas regiões bem mais quentes, ventilação cruzada permanente. Aí não tem o que fazer. Observação, condicionamento passivo será insuficiente durante as horas mais quentes. Então já se percebe que eu vou ter que utilizar ar-condicionado. Para aproveitar grandes áreas, né, de aberturas, para promover essa ventilação. Sombrear aberturas, ok? E aqui valores das transmitâncias e atraso térmico. Para a gente poder avaliar isso daqui, né? Eu pedi, acho que um exercício para você vai ser até uma coisa, para vocês vai ser até uma coisa de prova esse programinha aqui. Deixa eu pegar ele aqui, que é uma utilização da carta de Ivone, tá bom? Eu vou pôr lá depois, mas deixa eu abrir o programa. Então aqui está meu programa, ok? Deixa eu ver se eu consigo mudar ele aqui para deixar ele em destaque aqui para a gente poder ver. Perfeito. Então, aqui eu tenho, né, a questão. Posso escolher aqui onde vai estar minha cidade. Vamos pegar aqui para São Carlos. São Paulo, estado. A cidade aqui agora eu vou procurar de São Carlos. São Carlos. O olho do professor já está fechando aqui de sono. Então, perfeito. Então, ele já pegou os dados de São Carlos. Então, propriedades, paredes. Transmitância menor que 2.2 e cobertura de transmitância menor que 2. Atraso térmico, tá bom? Inserido. Isso aqui é um fator solar, depois aqui eu não vou comentar. Áreas de aberturas do piso. Durante o inverno, aconselhado aquecimento solar da edificação e paredes internas pesadas. Ele vai lá comentar. E durante o verão, refrigeração evaporativa, inércia térmica para resfriamento e ventilação seletiva. Só que eu já percebi, pessoal, inverno em São Carlos, o resfriamento evaporativo é onde ele entra melhor, tá bom? Então, por isso que eu falo, e ele aqui deu uma demonstração. Se eu quiser também,
eu posso pedir aqui para ele traçar a carta bioclimática para ter uma noção. E é legal, daí ele já fala, né? Tipo de clima dessa localidade é o BCDFI. B é o aquecimento, aliás, inércia. Aqui também eu acho que entra a inércia, o H, tá bom? B, aquecimento solar, C é o inércia. Então ali entra bastante o H, C, D, que é a umidificação, o F, que é a desumidificação do ar. Vamos pegar aqui uma outra cidade aqui, ó, São Francisco. Ok? Ele já fala aqui, ó. Vamos ver se ele fala zona 6. Ok? Então, se vocês olharem aqui, vamos pegar aqui São Joaquim da Barra, zona bioclimática 4. Deixa eu pegar aqui outra cidade que eu sei que é fria. Campos do Jordão, vamos pôr C. Campos do Jordão. Zona bioclimática 1, tá bom? Então, a partir disso aqui já me é dado as características passivas melhor a ser utilizadas em edificações residenciais. Para edificações comerciais e públicas, né? Então aqui que daí entra, que não existe muito consenso entre o pessoal. O pessoal está tentando unificar essas questões da NBR. Então aqui são pré-requisitos mínimos da envoltória. Então para a zona bioclimática 1 e 2, para ambientes que são condicionados, a cobertura deve ter uma transmitância menor que 0,5. Para ambientes que não são condicionados, as transmitâncias têm que ser menor que 1. Para a zona 1 e 2. Para 3 e 4, esses valores já podem ser modificados para cobertura. Para a zona 1 e 2, a transmitância tem que ser menor que 1 para a zona 1 a 2, menor que 3,7 para 3 a 6 e assim sucessivamente. Ok? Então, a gente percebe que não existe uma congruência do que é pedido aqui, do que é pedido aqui. Ok? Então, também existe essa questão de trabalhar com as propriedades. E muitas vezes ela comenta a questão da capacidade térmica. Ele não fala do atraso, ele fala capacidade das paredes, principalmente. Ok? Se vocês quiserem, né, existe aqui o site do Web Prescritivo. Opa, tem que pedir desculpa para vocês aqui. Descartar. Ocorreu um pequeno incidente aqui que eu comecei a falar e não percebi que eu estava no outro programa. Mas perfeito. Então aqui, ó, é o programa que eu comentei para vocês. Aqui comercial e pública são pré-requisitos mínimos para envoltória. Então aqui para nível A eu tenho que ter essas características. Então vamos pegar a cobertura para uma zona bioclimática 1. Ela tem que ter uma transmitância menor que meio se o ambiente for condicionado e menor que 1 se o ambiente não for condicionado. Já para as zonas 3 a 8, esse valor é de 1 para ambientes condicionados e 2 para ambientes não condicionados. Ok? As paredes seguem a mesma questão. Se ocorrer da envoltória, vamos pegar lá, tiver transmitância do telhado menor que 2, né, e superior isso aqui, não importa a situação, ela já cai para C e D. Okay, então aqui ambientes não condicionados, 1,5, né? Então vamos dizer entre 1,5 e 2. Se ela for maior que 2, já cai para C e D. Para ser C e D tem que ser entre 1,5 a 2. Ok? E segue a mesma coisa para a parede. Se um desses parâmetros não entrar, já cai o nível de eficiência dessa envoltória. Para as coberturas, né, zona 2 a 8, a transmitância tem que ser menor que meio, né, da cobertura. E não fala nada para as paredes. Mas a gente percebeu isso daí lá quando a gente faz as simulações, né, pelo menos aquela planilha de Excel, essa questão. Por isso que eu pedi para vocês tentarem fazer isso daí para ganhar essa fluência. E aqui eu estava falando do web prescritivo. Então eu posso fazer por simulação. E aqui entra as questões da minha edificação, se eu quiser fazer. Então existe vários aqui, ó, zonas térmicas, né, zonas bioclimáticas eu posso inserir. Ou eu posso entrar pela cidade. Então vamos dizer que eu entre aqui em São Carlos. São Carlos. Entrei. Eu vou procurar aqui aquele relatório que eu fiz. São várias características geométricas da edificação que eu tenho que inserir daí tem toda a pesquisa, isso daí a gente não vai aprender em aula, tá bom? Mas não é difícil de ser aprendido.
é, na verdade, obter várias características da minha edificação para que eu possa fazer esse método. Ou faço a simulação ou esse outro. Então eu vou usar esse relatório aqui. Ó. Então nesse relatório que eu fiz foi fazer um levantamento dessas características. Tá bom? Então, aqui já foi... deixa eu pegar aqui se tem uma tabela final aqui. Ó. Ah, tá aqui. Ó. Tá bom? Então, a área total... A total... Aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou ficar avaliando pré-requisito. Minha A total é 531. Vou só inserir o valor mais próximo. Aqui a área de cobertura 265. AP 265. Volume total 1966. A área da envoltória 909. FS 0,87, que na verdade são questões do vidro. PFAT são áreas de porcentagem do vidro. Ele fala que tem que ser 0,87. Aqui que está o erro. PFAT 26. A área voltada para o oeste 4,4. Que tem que ser dado em porcentagem. AVS 24. Isso aqui seria a parte de sombreamento. HS também de sombreamento. E aqui estaria na minha zona bioclimática 4. Tá bom? Então se eu for calcular a eficiência é nível A. Só que agora eu vou verificar meus pré-requisitos. Se minha cobertura for 2, pegar 2, PFOSAS, que é a transmitância, né, da cobertura, eu vou colocar aqui de porcentagem, vou colocar 40, que não pede nada, também aqui vou deixar 40%, FS eu não vou lembrar qual que é aqui, que é FS, fator solar, grande calor, vamos colocar 1 aqui. Na verdade eu acho que eu já posso até calcular. Faltou o campo em branco, FS 0,87. Não lembro o que é isso aqui, 0,8. Pedi para ele calcular. Caiu para o nível D. Possivelmente por quem? Essa é a questão da cobertura. Então vamos jogar A aqui, ó, calcular a eficiência. Tá bom? Vamos dizer agora que minha cobertura está com uma cor mais escura. Já cai para o nível C. Então, a partir de dados dimensionais, que eu vou lá e calculo, pego um projeto e retiro esses dados, eu consigo variar. Isso aqui é para cada zona bioclimática. Então, se eu pegar aqui, vamos dizer, para uma outra cidade, já pede CT. Vamos pegar aqui uma outra aqui, ó, por zona bioclimática 1. Então, às vezes, uma zona bioclimática 1, vamos pegar aqui 20, também vamos pôr 20 aqui, ó, vamos calcular a eficiência. Tá vendo? Às vezes não pega. Uma outra zona bioclimática 3, ele já pegaria, ou seja, as construções não podem ser iguais para todos os ambientes. Por quê? Tem que verificar. Ó, vamos dizer agora uma construção que tenha lá um valor de muito grande, 100. 0,500. Ok? Agora se eu reduzir muito isso aqui, vamos por 10. Uma parede bem fininha. Até ainda tá. Tá bom, pessoal? Então, essas questões aqui da zoneamento bioclimático, elas nos ajudam a orientar as melhores formas de projeto. Tá bom, pessoal? As duas aulas eu acho que vai dar um pouquinho menor que 2 horas, ok? Eu vou pensar aqui agora no exercício para postar para vocês. Eu vou já fazer o upload dessas aulas. Posteriormente eu vou imaginar um exercício e a gente já passa. Lembrando também que semana que vem a gente vai ter prova. Eu vou mandar por e-mail esse aviso, mas a prova a gente vai fazer durante o horário de aula. Ok? Eu estou percebendo pouco engajamento do pessoal, muitas pessoas não estão, então eu vou fazer uma elaboração. E a ideia vai ser assim, eu vou passar um projeto para vocês e vocês vão, desse projeto, vão tirar determinadas propriedades que vão ser coisas que a gente comentou aqui, tá bom? Vai ser uma coisa mais interativa, eu acho que é legal ficar ali presente para poder tirar dúvidas. Então estude esse material, ok? Verifique
que a prova vai ser assim, coisas que a gente fez em aula, comentou, dos exercícios que eu pedi para vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem. Fiquem bem aí, bom descanso. Até semana que vem. Até mais aí. Fui!